Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa 10ª aula de patologia. E sim, vamos continuar na imunohistoquímica, mas só para vocês saberem, essa é a última aula de imunohistoquímica e ela vai ser um pouquinho curtinha. Tem mais informações sobre as aplicações da imunohistoquímica, porque é importante, como patologista, você saber como aplicar essas técnicas. Nas próximas aulas, a gente vai mudar um pouco, ainda falando sobre culturas e ainda técnicas para o diagnóstico e diferenciação de antígenos, para não ter depois a dificuldade de descobrir o que tem de errado e não saber exatamente o que é, né? Saber que tem algo de errado e não conseguir definir. Um bom patologista precisa ter as aplicações de todos os métodos, também de biologia celular e biotecnologia, para poder aplicar. E vamos falar então hoje das aplicações da imunohistoquímica. E vamos entender por que é tão importante essa técnica, né? Vamos lá. O estudo morfológico convencional, com cortes histológicos curados por hematoxilina e eosina, é suficiente para diagnosticar grande parte das doenças. No entanto, em muitos casos, as alterações são discretas, inespecíficas ou até imperceptíveis aos métodos tradicionais. O papel da imunohistoquímica é justamente nessas situações que a imunohistoquímica se torna essencial. Ela permite identificar antígenos específicos, localizados em células ou tecidos, oferecendo informações que a morfologia isolada não conseguiria fornecer. As áreas mais beneficiadas na patologia e as que mais se beneficiam da imunohistoquímica são as neoplasias e as doenças infecciosas. Nesses campos, a técnica contribui tanto para um diagnóstico mais preciso quanto para a compreensão das etiopatogênese das doenças. As classificações dos tumores são baseadas na origem celular e no grau de diferenciação, têm grande importância na prática. Muitas neoplasias só podem ser corretamente classificadas por meio da identificação de marcadores antígenos específicos, detectáveis apenas pela imunohistoquímica. Eu imagino, se você ainda não viu patologia e não sabe absolutamente nada sobre patologia, a gente fala tanto de neoplasia, e fica assim, mas o que raio é neoplasia? E neoplasia é justamente uma diferenciação celular que leva ao câncer. A gente vai falar sobre isso bem mais para frente, apesar de ser bem uma coisa muito óbvia na parte de patologia, uma das primeiras informações. Mas aqui a gente vai explicar um pouco sobre as técnicas para depois explicar um pouco mais de detalhes morfológicos do corpo das células. Então, em casos de neoplasia, por exemplo, em uma situação de um tumor, esse tumor ele pode ter sofrido uma metástase, ou seja, ele migrou de local. E quando você quer classificar de que local aquele tumor específico, se ele é uma metástase ou se ele é um tumor novo, é interessante usar justamente a imunohistoquímica. Não é raro o patologista se deparar com tumores indiferenciados, nos quais a morfologia não permite definir a origem do tecido. Nesses casos, a pesquisa de marcadores celulares pode, por exemplo, diferenciar um carcinoma e diferenciado de um tumor mesenquimal. O encontro de seratinas em células neoplásicas indica a origem epitelial do tumor, por exemplo.
A imunohistoquímica também é amplamente utilizada para pesquisar receptores hormonais, como receptores de estrógeno no câncer de mama e fatores de crescimento, como o EGF. A presença desses receptores está diretamente relacionada ao comportamento biológico do tumor e à resposta do tratamento. A importância clínica do diagnóstico preciso para cada tipo tumoral apresenta evolução clínica, taxa de sobrevivência, características daquele tumor. O diagnóstico preciso permite fornecer informações prognósticas realistas ao doente e à família, sabendo então se aquele tumor vai ser possível um tratamento, se o prognóstico, que vamos falar um pouco mais para frente sobre essas palavras também, mas caso você não saiba ainda, o prognóstico é o que nós diremos para a pessoa, se ela vai ter um prognóstico positivo, se ele é um prognóstico ainda restrito ou se é um prognóstico já ruim. Que a escolha do tratamento de diferentes tumores corresponde a protocolos terapêuticos específicos. A identificação correta é essencial para selecionar a quimioterapia, radioterapia ou terapia-alvo adequada. O impacto terapêutico, um diagnóstico preciso, pode significar a doença entre sucesso e falência terapêutica, afetando diretamente a sobrevivência e qualidade clínica do doente, paciente, né? Anota. A correta classificação tumoral através da imunohistoquímica não é mero exercício acadêmico, mas uma necessidade clínica que impacta diretamente no resultado terapêutico e a sobrevivência dos doentes. Sobre os receptores hormonais e fatores de crescimento através da imunohistoquímica, representa uma das mais importantes técnicas e com futuras informações prognósticas. Os receptores de estrogênio, fundamentais na avaliação de tumores de mama e endométrio, a sua presença indica a sensibilidade à hormonoterapia e geralmente um melhor prognóstico. Fatores de crescimento, como o IGF, fator de crescimento epidérmico e seus receptores, influenciam na proliferação celular e comportamento daquele tumor. A expressão desses marcadores não apenas auxilia na classificação do tumor, mas também determina a elegibilidade de terapias-alvo específicas. Por exemplo, tumores de mama com receptores hormonais positivos beneficiam o tamoxifeno ou inibidores de aromatase, enquanto tumores sob expressão de HER2 responde a trastuzumab. Essa personalização terapêutica baseada em marcadores moleculares exemplifica a medicina precisa e moderna. A identificação da sede primária. Outra aplicação importante é a identificação da origem primária de tumores quando se analisam metástase, o encontro de enzimas específicas de determinados órgãos, como a fosfatase ácida prostática, pode indicar o sítio primário do tumor. Outros exemplos incluem a tiroglobulina para tumores de tireoide, PSA para próstata, CA125 para ovário e alfa-fetoproteína para tumores hepatocelulares e germinativos. Cerca de 3 a 5% dos casos oncológicos, o doente apresenta-se inicialmente com metástase, sem tumor primário identificável. Nesses casos, a imunohistoquímica pode ser decisiva, ou seja, a pessoa, quando ela descobre que ela tem um tumor, ela já descobriu a metástase, ela não descobriu o primeiro tumor. E saber diferenciar se aquele tumor é uma metástase ou se é o primeiro tumor é a diferença entre a vida e a morte daquele paciente. Micrometástases são lesões muito pequenas formadas por células neoplásicas que frequentemente passam desapercebidas no exame histológico rotineiro.
A imunohistoquímica aumenta significativamente a chance de detectá-las. O conceito é que geralmente elas são inferiores a 2 milímetros, não são detectáveis macroscopicamente e passam despercebido na coloração de rotina. A coloração por eosina hematoxilina convencional não consegue identificar necessariamente a célula tumoral isolada ou pequenos agregados celulares dispersos no parênquima ganglionar, levando a subestadiamento. A importância dos linfonodos regionais. O estado dos linfonodos regionais é um dos principais fatores prognósticos em oncologia, influenciando o estadiamento prognóstico e decisões terapêuticas adjuvantes. A pesquisa sistemática da micrometástase através de imunohistoquímica pode alterar o estadiamento tumoral em 10 a 30% dos casos, dependendo do tipo do tumor, com implicações diretas no planejamento terapêutico e segmento oncológico. Viram, gente? Mesmo falando sobre imunohistoquímica e as aplicações, ainda assim estamos falando de situações específicas que acontecem durante a prática clínica e a patologia. Então, não pulem essas aulas, por mais que pareçam pouco interessantes no começo. Elas ficam no futuro. Linfonodo sentinela. Essas micrometástases são frequentemente pesquisadas em linfonodos regionais, especialmente no linfonodo sentinela, que é o primeiro a receber drenagem linfática do tumor primário. Exemplo, melanoma. Em pacientes com melanoma cutâneo, estudos utilizando marcadores como S100, HMB45 e Melan-A identificam metástases em cerca de 10% dos linfonodos sentinela, que haviam sido considerados negativos na histopatologia convencional. O marcador S100 é uma proteína de ligação ao cálcio expressa em células de origem neutral, alta sensibilidade, mas menos específicas para melanoma. O marcador HMB45 é um anticorpo contra a glicoproteína pré-melassômica, altamente específico para melanoma e especialmente útil em células pouco diferenciadas. O marcador Melan-A é uma proteína relacionada a melossomas, elevada sensibilidade e especificidade, considerado o marcador de eleição atual. A detecção de micrometástase no linfonodo sentinela em um melanoma altera estadiamento do estágio 1 para o 2 para o estágio 3, modificando substancialmente o prognóstico e indicando terapia adjuvante. A sobrevivência a 5 anos pode diminuir de 90% a 95% para 40% a 70%. Doenças infecciosas e parasitárias. A imunohistoquímica também tem um papel fundamental nas doenças infecciosas e parasitárias, especialmente quando os agentes são escassos ou mal preservados nos tecidos. Baixa carga parasitária, infecções crônicas, distribuição irregular dos agentes nos tecidos, morfologia atípica ou degradada dos micro-organismos, reação inflamatória intensa que dificulta a identificação e sobreposição morfológica entre diferentes agentes. Um exemplo, a doença de Chagas. Na doença de Chagas crônica, por exemplo, o encontro de amastigotas ao exame de rotina é muitas vezes difícil. Com a imunohistoquímica, os parasitos tornam-se mais evidentes, permitindo o diagnóstico mais seguro. Aumento da sensibilidade de até 400%. Hoje, existem anticorpos capazes e eficazes para a detecção da maioria dos vírus, bactérias, fungos e protozoários de importância clínica. Aliados a métodos de alta sensibilidade, como o PAP e o ABC,
Esses recursos têm impulsionado enormes avanços no diagnóstico e na pesquisa científica. Portanto, a imunohistoquímica representa uma ferramenta essencial na patologia moderna, ampliando a capacidade diagnóstica e o aprofundamento do conhecimento de diversas doenças. Na próxima aula, continuaremos explorando outros aspectos e metodologias. Até a próxima, gente. Espero que vocês possam seguir, curtir, compartilhar e verificar que dessa vez fizemos um roteiro bem específico, já falando um pouco de patologia. Um abraço e até a próxima.